E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal de apoio a você, aluno, você, estudante, que está se preparando para fazer seu vestibular, sua prova na escola, sua recuperação. Estamos aqui para responder questões, tá? Estamos resolvendo nossa lista com questões sobre sistema endócrino. E a questão que a gente vai fazer agora, gente, é a questão de número 6. Vamos ver o que é que ela trouxe pra gente. O quadro abaixo apresenta algumas doenças provocadas por alterações hormonais. Pois bem, gente, olha, essas questões relacionadas a doenças são muito comuns em provas, tá? A princípio, gente, aí nessa tabela, a gente percebe logo que tem, ó, diabetes mellitus. A gente já fez questão aqui nessa lista sobre diabetes mellitus, né, gente? Então, a diabetes mellitus, ó, está relacionada a um aumento da glicemia do paciente, né? Então, se você relacionar diabetes mellitus ao hormônio, qual hormônio que vai estar relacionado a ela? O hormônio insulina. Quem é que produz a insulina? O pâncreas, especificamente falando, as ilhotas de Langerhans do pâncreas, células beta, vão atuar produzindo a insulina, tá? Paciente que tem diabetes, se for diabetes tipo 1, vai ter carência de insulina, diminuição da produção ou da quantidade de insulina produzida, tá certo? Então, a gente já sabe aí na tabela. Vamos voltar para a tabela. Ó. Na tabela tem aí, ó, diabetes mellitus, a glândula afetada é o pâncreas. Qual hormônio? A gente acabou de falar para vocês, o hormônio é a insulina. Volta para a tabela. Alteração na secreção. Alteração na secreção, a gente acabou de comentar também, diminuição na secreção de insulina. Gigantismo. Pessoal, o gigantismo, quando a gente relaciona o gigantismo ao problema hormonal, esse gigantismo relacionado ao hormônio é o gigantismo pela superprodução do hormônio GH. O GH é a somatotrofina, tá, gente? Ele é produzido na adenohipófise. Então, o gigantismo resulta da superprodução de GH, que é o STH, tá? A somatotrofina na infância. Tem que lembrar que é na infância, tá? Porque se for uma superprodução após a puberdade, tá? A gente vai relacionar isso aí à acromegalia, que já seria um outro problema, tá bom? Então, o gigantismo resulta da superprodução de GH na infância. Quem é que produz o GH? Adenohipófise. Tem que lembrar disso, tá, gente? Vamos voltar aqui para a tabela. O bócio, a glândula afetada, gente, o bócio resulta de um aumento do tamanho, né? É a consequência de um aumento do tamanho da tireoide, tá, gente? Então, a glândula afetada aí, no caso, seria a tireoide, já que está relacionada ao bócio. O bócio endêmico, tá, gente, que é o que a gente mais comenta em sala de aula com os alunos, ele resulta da carência de iodo na alimentação. Tá? Com a carência de iodo, né, a tireoide ela não consegue produzir T3 e T4, que são os hormônios que contêm iodo na sua composição, tá? Então o bócio resulta na carência de iodo que termina afetando a produção de T3 e T4. Volta para a tabela. Aí tem uma diminuição dos hormônios T3 e T4. F seria, no caso, um desses dois hormônios, o T3 ou o T4, tá, gente? Lembrando que o T3 é a triiodotironina e o T4 a tiroxina. Agora a gente vai olhar agora as alternativas para ver o que é que encaixa melhor, né? Percebam aí, ó. O hormônio A tem que ser insulina, tá, gente? Que é o hormônio relacionado com diabetes. Então a gente já descarta a letra A, letra B, letra D, fica só entre a letra C e a letra E, né? A alteração seria realmente a diminuição que a gente já tinha visto, né? Ambas as letras que sobraram têm diminuição. Volta agora para a tabela, a gente tem aí, ó, o outro hormônio afetado é o GH, né, que é o hormônio do crescimento. O gigantismo está relacionado ao hormônio do crescimento. Quem libera esse hormônio do crescimento, né, seria a hipófise, né, especificamente falando a adenohipófise. Só a partir daí a gente já sabe que a letra certa é a letra C, tá bom? Então esses problemas hormonais, gente, são problemas importantes para a gente citar aqui para vocês. A gente já respondeu questões anteriores que falavam a respeito de diabetes insípido, né? Diabetes insípido está relacionado aí à carência do ADH, isso inclusive já caiu numa prova do Enem, tá? Temos que ficar atentos para esses problemas hormonais que a gente pode citar também para vocês, lembrando que a superprodução de T3 e T4 está relacionado ao hipertireoidismo, né? Que pode resultar aí, no caso, numa exoftalmia,
numa sudorese intensa, numa perda de peso, dificuldade de concentração, agitação, insônia. Uma pequena produção de hormônios pela tireoide T3 e T4, né, vai resultar no hipotireoidismo, e esse hipotireoidismo pode resultar em excesso de peso ao indivíduo, uma sonolência, uma indisposição, tá? Se a falta de T3 e T4, a carência de T3 e T4 acontecer ainda na infância, tá, gente? O paciente tende a desenvolver cretinismo. Um problema relacionado aí que termina afetando o desenvolvimento do sistema nervoso, né? Podendo causar deficiência mental, deficiência motora também no paciente. Se o hipotireoidismo vir na fase adulta, já na fase mais de idoso, né, a tendência é causar inchaço generalizado no corpo, que é o que a gente classifica como mixedema, tá? Então, mixedema, cretinismo estão relacionados ao hipotireoidismo. O hipertireoidismo, principalmente exoftalmia, mas pode estar relacionado a perda de peso, como a gente já comentou, agitação, sudorese e assim por diante, tá? Se for problema relacionado a excesso de hormônios da glândula adrenal, tá? Em especial o cortisol, tá? O paciente ele tende a desenvolver um problema conhecido como síndrome de Cushing, tá? Síndrome de Cushing resulta do excesso de cortisol no sangue, tá? Se o paciente tiver uma carência na produção de hormônios da adrenal, ele pode desenvolver uma doença de Addison, tá? Então, existem vários problemas relacionados à quantidade de hormônio. A gente até já respondeu uma questão que falava a respeito do nanismo, né? Se for o nanismo hipofisário, a gente vai relacionar isso à carência do GH na infância. Gigantismo, a gente citei acromegalia, então vale a pena dar uma revisada nesses problemas hormonais aí para responder a questão, tá certo? As questões que vêm sobre o sistema endócrino. Muito comumente as questões citam problemas hormonais, problemas relacionados, tá bom? E se você gostou da resolução dessa questão, se inscreve no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Vamos aqui, eu e você juntos, ó, estudando até a sua aprovação.